Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, uma carinha um pouco especial, porque a gente vai falar do mercado do leite, mas fazendo uma retrospectiva de como que foi o andamento desse setor ao longo do ano de 2022. E quem está aqui hoje para tratar desse assunto conosco é a Natália Grigol, que é pesquisadora do CPEA. Seja muito bem-vinda, Natália. Eu que agradeço a oportunidade, Letícia. Vamos falar de leite. Bom, Natália, antes da gente começar, vamos lembrar a todo o pessoal que o leite, entre os produtos do agronegócio brasileiro, foi um dos que deu o que falar na mídia nacional. Mas antes da gente chegar nesse assunto do auge, vamos então lá para o comecinho do ano, vamos para janeiro, né, primeiro trimestre. Como que foi esse começo do ano para o andamento do mercado do leite? Correu tudo dentro do esperado, dentro da normalidade, ou a gente já viu algum sinal de disrupção nessa cadeia? Letícia, os sinais já estavam claros desde o começo do ano, né? Apesar da gente ter tido um primeiro trimestre mais ou menos tranquilo em termos aí de volatilidade das cotações, a gente vendo um movimento, né, que perdura na cadeia do leite desde 2019, de altas nos custos de produção. Então, 2022 fica caracterizado, né, como um ano em que todo esse contexto de custos elevados impactou severamente na oferta, né? Então, a gente vê aí um início de ano de preços ainda em alta, continuando, né, o movimento que a gente já vinha observando durante 2021, de custos de produção elevado e reforçado, né, pelos efeitos aí da laninha. Esses custos em altas, esses efeitos da laninha, eles restringiram a produção, e esse cenário ele ficou muito mais evidente conforme foram passando aí os meses e a gente foi entrando na chamada entre-safra. Então, aí, a partir do segundo trimestre, a gente já começa a observar, né, essa movimentação mais intensa, né, dos preços em resposta a uma oferta ainda escassa. Então, resumindo, né, primeiro trimestre a gente vê aí as cotações ainda seguindo em patamares elevados, o ano começa em patamar elevado, né, por conta de 2021, que também foi um ano que teve cotações em alta, e aí a partir do segundo trimestre essas cotações começam a registrar altas consecutivas por conta do enxugamento da oferta, até que a gente observa aí pico, né, de preços na entre-safra, que é o meio do ano. Então, entre maio e agosto, essas cotações elas foram se elevando expressivamente. E, Natália, pensando ainda no primeiro trimestre, né, e lembrando que foi em fevereiro, né, que começou a guerra entre Rússia e Ucrânia, teve toda aquela questão e incertezas envolvendo os fertilizantes, se ia ter fornecimento ou não, como que iam ficar os patamares de preços. E além do fator climático, né, do fenômeno Laninha, ainda teve esse peso dos custos de produção para grãos, para silagem, enfim, referentes aos fertilizantes. Em que medida que isso acabou pesando também na cadeia leiteira, Natália? Muito, Letícia, é como você mesma colocou, né? Quando a gente vê aí a guerra eclodindo, ela vem intensificar um cenário que já vinha complicado, né, por conta aí da pandemia, que interrompeu, né, as cadeias de abastecimento, logística das cadeias de suprimento. Então, mercado de fertilizantes, toda a parte energética, petróleo, eram commodities que já vinham, né, com preços fortalecidos. E aí a guerra na Ucrânia intensificou e causou aí uma retomada, né, da alta dos custos de produção. Só para lembrar, custos de produção da atividade leiteira, eles vêm em altas consecutivas desde 2019. A gente observa esse movimento muito atrelado à valorização de commodities, né, internacionais, mas também a desvalorização do real, que encarece as importações de insumos importantes, né, para a atividade. E aí a gente tem que ver que a Rússia, né, ela é uma das maiores produtoras de fertilizantes do mundo, uma grande produtora de
de amônia, a questão do gás, né, que é importante para a produção da amônia, 80% do preço da amônia está diretamente vinculado com a questão do gás natural, e aí a guerra faz com que a produção, tanto, né, do gás como da amônia, seja interrompidos, então diminui a disponibilidade desses insumos, os preços disparam aí para casa dos 70% ao longo de 2022, né, e a gente observa um aumento, né, também na questão energética, na questão dos combustíveis, aumento do frete, e como que o Brasil fica nisso? O Brasil, ele é um grande importador, né, de fertilizantes, a gente importa mais ou menos 3/4 de todo o fertilizante que a gente usa, e 1/4 disso vem da Rússia, né, então o Brasil acabou sofrendo bastante com a alta, né, desses insumos, e de modo geral, o que acontece, né, a gente tem aí uma redução na margem do produtor, esse custo no mercado de insumos, ele vai sendo passado para frente, chega ao consumidor, causa todo esse movimento inflacionário, né, e aí fica muito aparente quando a gente vê, né, preços nas gôndolas subindo, em virtude também desse gatilho que é disparado no mercado de insumos. Então, o resultado, né, dessa guerra também foi piorar, vamos dizer assim, esse cenário que já vinha se construindo, né, encarecer a produção agrícola, uma safra mais cara, reduzir margem de produtor e, claro, aumentar o preço para o consumidor final. E, Natália, para além dessa questão da entrada na entre-safra, que a gente sabe que isso naturalmente já eleva os preços, então, do leite e dos derivados, essa alta nos custos de produção também ajudou a limitar um pouco a produção de leite, já que o produtor, então, ficou com as margens muito comprimidas? Sim, sim. E é como eu estava colocando, né? A gente analisa muito o desenrolar em 2022 por conta da guerra, mas é um cenário que já vem se desenhando há algum tempo. Então, lá em 2021, a gente já teve corte de investimento na atividade, né? E esse cenário, ele começou a ficar mais agravado ao longo de 2022. Então, quando a gente observa essa retração na oferta, essa retração na produção, a gente está, pelos dados do IBGE, né? Tem até o terceiro trimestre, os dados de captação industrial, a gente tem aí uma redução média em torno de 6%, né, da captação desse ano em relação ao ano passado. Então, toda essa redução na oferta, ela está muito atrelada a uma mudança na estrutura produtiva, que é realmente engatilhada aí pela uma diminuição da margem, né, da atividade. Então, essa alta de custo de produção, que o ano passado atingiu ápices, né, a gente tem que lembrar aí que toda a relação de troca do produtor com o milho, com concentrado, ração, né, o principal insumo da atividade, ficou muito desvantajoso ao longo de 2021. Lá atrás já penalizou o investimento, né? E aí com esse mercado de insumos ainda com alta volatilidade das cotações, né? O dólar também se elevando e a moeda brasileira bastante desvalorizada, a gente tem naturalmente, né, a manutenção desse cenário pelo menos aí até a metade do ano, que claro, impede, né, o que o produtor desenha em investimentos de longo prazo. Então, sim, a entre-safra, a laninha, ela intensifica, né, esse momento de baixo investimento, de saída de produtor na atividade, deixa muito claro, né, o tamanho da perda do potencial de produção e leva aí a um desabastecimento generalizado no meio do ano, né, o que explica a alta muito rápida dos preços no campo e também os preços na gôndola, né, dos derivados. E vale lembrar, né, Natália, que sempre que a gente fala, né, desse momento de alta, né, desse pico que chegou em agosto, né, num extremo, né, tanto ao produtor quanto nas gôndolas, quando a gente fala no preço pago ao produtor, vale sempre ressaltar que não significa que o produtor estava ganhando rios de dinheiro. Pelo contrário, né, ele estava com a margem bem espremidinha ali, inclusive, como você falou, alguns até parando a atividade, né, desistindo da produção. Essa questão, né, do preço, né, ele não significa rentabilidade, né, a gente tem observado isso já há pelo menos 3 anos, né, novamente 2022 fica aí como um preço, como um ano, né, de preços elevados, mas não significando uma rentabilidade elevada. Na verdade, o que a gente tem visto, o que a gente viu no desenrolar do ano foi que o preço de grãos, que é o que mais impacta, né, a alimentação animal, responde aí a
30%, 40% do custo das propriedades, o preço de grãos ele cedeu um pouco, mas ainda em patamar elevado, né? Então, toda essa movimentação de enxugamento de oferta fez aumentar muito a competição das indústrias por produtores, mas para que os produtores ainda continuassem, né, conseguindo fazer essa alimentação animal, conseguindo produzir, o estímulo teve que ocorrer via preço, né? Então a gente tem uma alta grande dos preços do leite no campo para poder gerar aí pelo menos uma margem de curto prazo para incentivar algum tipo de investimento. Quando a gente pega para analisar o poder de compra do pecuarista, né, em relação ao milho, é uma proxy para a gente pensar em rentabilidade aí, a gente observa que 2022 foi muito melhor do que em 2021, né? Quando a gente vê aí a evolução dessa relação de troca, a gente sai de uma relação de troca em torno de 45 litros para se adquirir uma saca, né, de 60 quilos de milho no primeiro trimestre, e ela vai caindo para 34 no segundo trimestre e para 25 no terceiro trimestre. Então, no ápice de aumento de preços ao produtor, que foi aí no terceiro trimestre, essa alta muito rápida das cotações, realmente ela se reverberou, né, num aumento dessa margem. Aí essa relação de troca pode ser encarada como uma proxy. Agora, o que a gente tem que lembrar é que essa relação de troca, esse poder de compra do pecuarista, essa margem do pecuarista, ela veio muito exprimida, né, pelo menos 2 anos. Então, foi um momento importante para você recompor um pouco ali, né, as finanças, né, os projetos de investimento. Mas o setor não conseguiu fazer um investimento aí de longo prazo, não conseguiu organizar, né, esses investimentos de longo prazo, porque esse foi um período muito curto. Então, esse aumento aí de investimento que aconteceu no meio do ano e que possibilitou a retomada da produção, porque agora no segundo semestre a gente observa essa produção crescendo, né, preços também em queda, tem muito a ver com isso, com essa melhoria do poder de compra, especialmente no terceiro trimestre, essa melhoria da margem do produtor, melhoria de investimento, mas todos investimentos muito focados em curto prazo, né? Porque a gente sabe, o produtor sabe, que é uma janela, né? Um período muito curto também para você organizar essas questões para longo prazo. Então, ainda assim, a margem ela é apertada, mas ela ficou muito melhor do que no ano passado, né? E isso possibilitou algum investimento na atividade para que a produção começasse a se recuperar com maior velocidade ali a partir de setembro. Aí, então, Natália, vamos lá. A gente começou ali em maio, chegou em agosto, no auge do auge, né? Os preços no pico, tanto ao produtor quanto nas gôndolas do supermercado, o leite virando notícia, né, na televisão, nos jornais, a gente vendo, né, inclusive, meio que sendo vilanizado e sem ter um contexto, às vezes, muito correto de explicação dos custos de produção, do que vem por trás daquele preço que está ali na gôndola. O que acontece com a demanda, né? Lembrando que a gente ainda vem de um momento de pandemia, ainda que um pouco mais afrouxado, né? Com um pouco mais de vivência dentro de uma possível normalidade, né? Não como a gente viu nos anos anteriores, né? Da questão de lockdowns e um consumo meio esquisito, né? Um padrão de consumo meio esquisito, mas a gente, né, vem caminhando com consumo dentro de uma certa normalidade, mas ainda com poder aquisitivo um pouco corroído pelo consumidor. Chega agosto, pá, aquele preço lá em cima. Consumidor segura o axé na hora de comprar, né? Exatamente. Então, a subida de preços, né, que acontece aí nesse momento de entre-safra, onde a disponibilidade de leite ela é muito baixa para todas as empresas, de forma geral, causa um desabastecimento muito pontual, né? Diminui negociação de derivados, os preços explodem na gôndola. E é muito rápida, Letícia, a resposta do consumidor, né? O consumo de proteínas em geral e de lácteos, que são alimentos de alto valor agregado, ele está muito relacionado à questão da renda. Então, em momentos onde você tem retração da renda, você vai ter retração de consumo. O mesmo também é verdade quando a gente fala em relação a preço, né? Se você tem redução de preço, você tende a ter aumento de consumo. E não foi o que aconteceu. Então, num contexto onde os preços se elevaram muito rapidamente e a renda do consumidor, ela também foi corroída, né? O poder de compra do brasileiro caiu nesses últimos 2 anos, a gente teve aí um enfraquecimento muito forte
da demanda. E aliado a isso, né, Letícia, um processo também de aumento de importações que ajudou também a restabelecer um pouco a oferta de derivados enquanto a produção a campo era retomada. Então, a partir de agosto, a gente começa a observar um movimento consistente de desvalorização dos derivados lácteos, né, na negociação da indústria com os canais de distribuição. Isso é repassado para o produtor também. E esse movimento ele vai perdurar aí até o final do ano. A gente já está observando aí as cotações chegando aí próximas do patamar de 2,50, 2,55 o litro. E a gente espera que essa movimentação ela ainda dure aí pelo menos até a virada do ano. Então a demanda ela tem se colocado como um fator muito importante nesse jogo, nesse equilíbrio de mercado. Por quê? A nossa produção ela é totalmente voltada para o mercado doméstico, né? E o setor tem sofrido muito com essa oscilação no poder de compra, né, da população. Então quando a gente vê essa retração no consumo, e a gente está aqui analisando categorias muito distintas de derivados lácteos, né? Mas cada uma sofre numa intensidade essa redução, mas de forma geral, a gente pode aí fazer essa regra, né? Caiu renda, vai cair consumo. Então, tem sido um teto, né? A demanda tem estabelecido um teto muito consistente de até onde as cotações podem ir. E nesse ano, a indústria não conseguiu, ela fez o repasse, né, para os canais de distribuição, que tiveram também que fazer o repasse para o consumidor, por conta da explosão, né, dos custos e diminuição da oferta. Então, virou um cenário muito generalizado, contribuiu muito também para o aumento, né, do IPCA, a inflação, né? E é tudo muito, um efeito em cadeia, né? Começa lá no mercado de insumos e vai passando até chegar no consumidor. E, infelizmente, é uma situação bastante complicada de se manejar, porque não depende, né, só do setor em si, né? Depende de um conjunto macroeconômico de fatores que estão por trás aí do que determina aí o poder de compra da população. E, Natália, então, a partir do mês de setembro, a gente começa a ver os primeiros pagamentos em queda, né, depois de várias sequências, né, de meses de pagamentos renovando altas, né, então até agosto, setembro a gente já começa num viés de queda. Além da questão da captação, a gente vê, como você disse, essa internalização, né, do leite importado. E aí, como é que fica a questão da demanda nesse momento? Porque a gente vê os preços ao produtor caindo, mas muitas vezes a gente vê que lá na ponta consumidora o preço sobe de elevador, mas desce de escadinha. O que a gente tem visto desde setembro até agora para o mercado do leite e também para os derivados? Essa questão, né, que você está colocando, Letícia, do preço subir de elevador e cair de escadinha, a gente chama de transmissão, né? O que tem acontecido, na verdade, é um movimento muito irregular dessa transmissão de preços, né? Em geral, é como você falou, na subida de preços, em momentos de escassez, a transmissão ela consegue ser feita de uma forma mais, vamos dizer assim, mais simétrica, né? E no momento das quedas desses preços, a transmissão costuma acontecer de forma mais assimétrica. Nós temos observado grande dificuldade, né, da indústria de laticínios nesse momento de gerenciar esse processo. Por quê? Porque a demanda, mesmo com a queda dos preços dos derivados lácteos e também, né, lógico, acompanhando a queda do preço do leite ao produtor, a demanda ela continua muito fragilizada. Os canais de distribuição, eles pressionam por cotações mais baixas, porque o consumidor ele tem ido, né, às compras com menos dinheiro, com menos poder de compra. Não só para lácteos, né, mas para tudo. Então, existe aí uma dificuldade grande de você manter níveis, padrões de consumo para vários itens, né, incluindo lácteos. Então, de modo geral, o consumo tem sido caracterizado nesse último trimestre ainda como enfraquecido, ainda que a disponibilidade de lácteos tenha aumentado, demora, né, para o consumidor também voltar a consumir no mesmo padrão que fazia antes. Então, nesse contexto, você tem indústrias mais estocadas, você tem canais de distribuição mais estocados, né? E aí a dificuldade da indústria, né, é justamente receber esse rendimento menor, né? Então, faz as negociações de derivados a preços mais baixos e repassar isso para o produtor, sabendo que a produção ainda está num momento delicado, né? Então, o produtor, ele ganhou margem esse ano, em relação ao ano passado, muito baseado no aumento do preço.
né? Não em redução de custos de produção, não em redução aí de preço de ração, por exemplo. E nesse momento, ele está se virando aí com uma receita que vem caindo e com um custo ainda se mantendo num patamar relativamente elevado. Então, a indústria, ela fica nesse jogo, né? E aí? Eu tenho que vender esse derivado, estou vendendo derivado mais barato, tenho que repassar isso para o produtor, mas se eu fizer um repasse disso de forma integral, né? Eu corro o risco de perder meu fornecedor, porque nós estamos num momento de oferta bastante delicada, né? As indústrias, elas competem nesse momento por fornecedores de leite, especialmente aqueles que têm maior volume, regularidade de oferta, qualidade, né? Então, é um momento difícil, né? Que acaba esbarrando, né, num cenário de dificuldade de dimensionar esse potencial de oferta, né, e também desse potencial de demanda. Então, nesse final de ano, né, nesses últimos 2 meses, novembro e dezembro, a gente tem observado bastante incerteza direcionando o processo de tomada de decisão dos laticínios. Muitos laticínios traçando estratégias, né, para assegurar a captação nesse final de ano e, de repente, segurar esse repasse para o produtor, esperar o ano que vem. Então, assim, é um momento complicado, porque essas duas forças, né, uma oferta escassa e uma demanda enfraquecida, elas têm entrado nesse jogo, nesse equilíbrio de preços de forma muito forte, as duas. Então, tem sido complicado para os agentes, né, do setor dimensionar tanto esse potencial de oferta quanto esse potencial de demanda, né? E aí, isso que você comentou, né, a demanda, ela vai engatar, né, com essa queda de preços. Essa é uma resposta que, na verdade, depende de quanto tempo esse movimento dura, né? Então, estimular um hábito de alimentação, estimular um hábito de compra, depende de quanto tempo esse movimento dura. E a gente tem observado, né, que os preços dos lácteos, eles têm sido muito voláteis, né, nesse último ano, e isso associado à redução do poder de compra, a gente não vê, na verdade, grandes indicadores de que a gente vai ter aí um boom na demanda. Na verdade, a expectativa que se tem é que ainda seja um grande desafio para 2023 fomentar essa demanda para derivados. Era nesse ponto que eu queria chegar, Natália, que era a questão das perspectivas para o ano que vem. A gente vive, não, eu digo a gente, não só o Brasil, mas vários outros países mundo afora, um processo inflacionário que tem afetado, né, o consumo, isso de vários produtos, não só de leite, como a gente está falando aqui. Então, o que se esperar, pelo menos para o primeiro semestre do ano que vem, a gente está falando também de safras de grãos que possivelmente vêm safras cheias, né, tanto de soja quanto de milho. Então, o que a gente pode esperar para o começo do ano que vem, se dá para responder essa pergunta, fazer alguma projeção? Ó, ano que vem tem se colocado aí ainda como um ano de desafios, Letícia. Ainda tem muita incerteza, o setor está lidando muito assim com um panorama meio no escuro, mas algumas questões já começam a aparecer e vão dando esse norte, né? Do lado da oferta, ainda deve ser um ano difícil do ponto de vista de custo de produção. Apesar de a gente ter aí essa estimativa, né, de maior safra de milho, a gente também deve ter um estoque de passagem ainda controlado. Então, a expectativa que tem circulado, né, é de que os preços de grãos, eles devem ficar bastante firmes ainda, pelo menos até o segundo bimestre de 2023. Então, é um ano ainda de custos em patamares elevados. A gente talvez tenha menos elevação, né, do que a gente observou em 2022, mas ainda assim não dá para dizer que tem aí uma tendência de queda por vir, não é isso que a gente tem observado, né? E do lado da demanda, como a gente colocou, o desafio, né? O desafio de você conseguir aí estimular uma demanda, sendo que você tem uma renda menor da população, né? Um poder de compra mais reduzido. Do ponto de vista de nível de produção, a gente vai terminar 2022 com uma queda nessa produção de leite. Então, a gente está entrando já em 2023 com déficit. O Brasil, ele é um importador de lácteos, né? Nós não somos autossuficientes na produção, e com essa diminuição no nosso potencial de oferta, a gente se torna ainda mais, né, dependente de importação. Então, é um ano que a gente ainda pode ter um volume de importação elevado, aí pareando com o que a gente viu, né, em 2022. Agora, tem muitas questões que ainda não se desenham, né, como
principalmente as que estão associadas a nível de câmbio, né? Isso daí tem todo é muito central para a gente pensar, né, no potencial aí de custos, né, disponibilidade de grãos internos. Então, a transição também de governo, ela é uma incerteza que também impede que a gente faça projeções mais longas. Mas, de modo geral, espera-se que tenha ainda desafios dos dois lados, né, tanto para a demanda quanto para a oferta. Só que observando como foi 2022, o setor como um todo espera que as cotações, né, ao produtor em 2023 elas sejam menos voláteis, né? Então, o setor aí está apostando que as cotações devam variar menos ao longo de 2023. Claro, tudo vai depender muito, né, desse planejamento para evitar desabastecimento, por exemplo, durante a entre-safra. A gente está indo ainda para mais um ano de laninha, né? Então, a questão aí da alimentação animal deve ser muito bem planejada para a gente poder passar por esse período aí com condição, né, de assegurar a nutrição do rebanho. Então, ainda tem a questão da laninha também influenciando todo esse planejamento, mas, como eu falei, o setor espera que seja um ano um pouco mais estável, né, do ponto de vista aí, tanto do estímulo da margem do produtor, né, e também dos preços a serem pagos. Certo. Natália, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Boas festas para você, para toda a sua família e também para toda a equipe do CPEA. Eu que agradeço, Letícia. Boas festas para vocês e também para todos que nos assistem. Um abraço. Tá, então estivemos com a Natália Grigol, que é pesquisadora do CPEA, nos trazendo as informações de como que foi o decorrer do ano de 2022 para o mercado do leite. Lembrando que no mês de agosto, entre junho e agosto, a gente viu picos de alta tanto para os preços pagos ao produtor, como também na ponta consumidora, na gôndola do supermercado. E segundo a Natália, os sinais de movimentos de alta nos preços estavam presentes desde o começo do ano, já que a produção leiteira já vinha sofrendo com os efeitos do Laninha, que veio reduzindo então a produção da alimentação para os animais, principalmente no que a gente considera sobre grãos. A gente teve também a questão da guerra entre Ucrânia e Rússia, que começou em fevereiro, que causou toda uma complicação no setor de fertilizantes, uma incerteza sobre o fornecimento, uma questão de aumento de preços desses produtos. Então isso acabou gerando um aumento nos custos de produção. Isso veio também contribuindo junto com o fator climático para diminuir a produção de leite, e isso entre maio e agosto foi gerando uma escalada muito rápida nos preços, até chegar, portanto, no pico no mês de agosto, com valores altos, e isso acabou também afugentando a demanda. A partir de setembro, a gente já viu os preços começarem a diminuir, os preços pagos ao produtor, além da questão do aumento da captação do leite aqui no Brasil, do período de safra, né? A gente já vem começando, então, com as chuvas em algumas bacias leiteiras. Há também a questão da internalização do leite importado, justamente numa tentativa de dar uma regulada nesses preços que estavam muito altos. Mas ainda assim, a gente vê os preços para o consumidor um pouco mais elevados, os preços ao produtor eles vêm tendo um recuo desde o mês de setembro, que deve perdurar, então, pelo menos até esse pagamento no mês de dezembro, segundo a Natália. E agora, para 2023, a projeção é ainda de um ano, pelo menos no primeiro semestre, né, de um ano que deve começar com alguns desafios, custos de produção ainda em alta, porque apesar das expectativas boas para safras de milho e soja, o estoque de passagem não deve ser tão grande assim, então os custos devem seguir em alta e a demanda ainda segue demorando a ser retomada de uma maneira normal, até porque a população segue com um poder de compra corroído. Soma-se a isso a transição do governo federal e que deve também mexer com a questão cambial, que é algo preponderante para o mercado do leite. Eu encerro por aqui. Boas festas a todos vocês e fique ligado que tem mais informações no Notícias Agrícolas.